pessoal! No vídeo de hoje falaremos sobre Carl Rogers, que foi um renomado psicólogo norte-americano conhecido por sua psicologia humanista, com ênfase na psicologia da aprendizagem. Veremos alguns tópicos como sua vida, seu período histórico, suas principais obras, algumas ideias e conceitos, as principais críticas e possíveis aplicações pedagógicas. Então fica ligado aí para não perder nada, hein? Carl Rogers foi um psicólogo norte-americano. Desenvolveu a psicologia humanista, também chamada de terceira força da psicologia. Nasceu em Oak Park, nos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 1902. Era o filho do meio de uma família protestante, onde os valores tradicionais e religiosos, juntamente com o incentivo ao trabalho duro, eram amplamente cultivados. Aos 12 anos, Rogers e sua família mudam-se para uma fazenda, onde em terreno tão fértil e estimulante, passou a se interessar por agricultura e ciências naturais. Na Universidade de Wisconsin, dedicou-se inicialmente ao aprofundamento de estudos em ciências físicas e biológicas. Logo após graduar-se em 1924, diante das expectativas de sua família, passou a frequentar o Seminário Teológico Unido, em Nova York, onde recebeu uma liberal visão filosófica da religião, transferindo-se para Teaching College na Universidade da Colômbia. Foi introduzido na psicologia. Obteve seu título de mestre em 1928 e de doutor em 1931. Depois de receber seu título de doutor, Rogers passou a fazer parte da equipe do Rochester Center, do qual passaria a ser diretor. Neste período, observou as ideias e exemplos de Otto Rank, que havia se separado da linha ortodoxa de Freud. Foi trabalhando em Rochester que atingiu novas percepções do tratamento psicoterapêutico, que ele liberou a forte amarra acadêmica e conceitual que havia do ensino e prática da psicologia. Em 1949, Rogers passou a ocupar a cátedra de psicologia da Universidade de Ohio. Em 1955, Rogers tornou-se professor de psicologia na Universidade de Chicago e secretário executivo do Centro de Aconselhamento Terapêutico, quando elaborou e definiu ainda mais seu método de terapia centrada no cliente a partir do legado de outros teóricos, principalmente de Kurt Goldstein, formulando uma teoria da personalidade e conduzindo pesquisas sobre a psicoterapia, o que muito era feito com relação à abordagem do momento, a psicanálise. Em 1957, Rogers passa a ensinar na universidade em que se graduou, o Wisconsin, até 1963. Durante esses anos, ele liderou um grupo de pesquisadores que realizou um brilhante estudo intensivo e controlado, utilizando a psicoterapia centrada com pacientes esquizofrênicos, obtendo, em alguns pontos, muito material sobre a relação terapêutica e muitos outros dados de interesse científico, em termos estatísticos, com esses e com outros familiares. De qualquer modo, foi o início de uma abordagem mais humana junto aos pacientes hospitalares. Desde 1964, Rogers associou-se ao Centro de Estudos da Pessoa, na Califórnia, entrando em contato com outros teóricos humanistas, como Maslow, e filósofos como Buber e outros. Carl Rogers passou a ser agraciado por muitos psicólogos pelo seu trabalho científico e atacado por outros, que viam nele e em sua teoria uma abordagem tola e perigosa para o status e o poder que tinha, principalmente nos meios médicos, que se viram forçados a reconhecer, às custas das inúmeras pesquisas sérias levadas por Rogers e seus auxiliares, que o psicólogo pode ter tanto ou mais sucesso no tratamento psicoterapêutico quanto o psiquiatra ou psicanalista. Foi por 2 vezes eleito presidente da Associação Americana de Psicologia e recebeu desta mesma associação os prêmios de Melhor Contribuição Científica e o de Melhor Profissional. Em 1985, Carl Rogers atua como facilitador de um workshop na Áustria, com 50 líderes internacionais, para discutir, segundo o modelo dos grupos de encontro, as tensões políticas na América Central. Nos últimos anos de sua vida, Rogers investe cada vez mais em workshops de esforço pela paz, tanto que seu nome foi indicado, em 1987, para o Prêmio Nobel da Paz. Carl Rogers faleceu na Califórnia,
no dia 4 de fevereiro de 1987, após uma fratura no colo do fêmur. Antes de falecer, permaneceu 3 dias em coma, quando então as máquinas que o mantinham vivo foram desligadas, de acordo com as instruções que ele mesmo deixara. Carl Rogers tem um período histórico muito rico, que vai de 1945 a 1957, com muitas publicações. Seu livro, de 1951, Terapia Centrada no Cliente, é um dos pontos altos dessa publicação. No ano de 1961, publica o livro Tornar-se Pessoa, que rapidamente se transforma em um best-seller mundial. A partir desta época, Rogers passa a investir cada vez mais em trabalho em grupos, ou grupos de encontro, como ele mesmo denomina. O livro Grupos de Encontro, publicado no ano de 1970, foi apreciado tanto por profissionais como por leigos e rapidamente tornou-se um livro de consulta obrigatória na área. A partir de 1972, dedica-se à reflexão sobre aspectos sociais e políticos, explorando as possibilidades criativas oferecidas pelo grupo de encontro. Desta reflexão surge o livro O Poder Pessoal, que foi publicado em 1977, principalmente após a morte de sua esposa em 1979. Os últimos anos de Rogers foram marcados por um interesse pela dimensão espiritual do homem, pela transcendência e pela integração do homem com o universo. Valoriza na terapia a intuição e a presença, uma forma de comunicação com características transpessoais, que ele identifica como estado alterado de consciência. Sua dedicação à construção de um método científico na psicologia foi reconhecida por prêmio da Associação Americana de Psicologia. Seus métodos científicos estão descritos em livros traduzidos no Brasil como A Pessoa como Centro e Um Jeito de Ser, subvertendo a relação de poder. Sobre o poder pessoal. Livro em que traça, por exemplo, um paralelo entre suas descobertas e as de Paulo Freire e de sua pedagogia do oprimido. Fruto de suas pesquisas, precursor da psicologia humanista, ao sistematizar o método da terapia centrada no cliente, que depois evoluiu para a abordagem centrada na pessoa. Mas ele próprio afirma que seu objetivo nunca fora criar um sistema próprio de psicoterapia, e sim estudar os critérios necessários para a evolução da psicoterapia científica como um todo. As suas principais obras são O Tratamento Clínico da Criança-Problema, do ano de 1939, Psicoterapia e Consulta Psicológica, do ano de 1942, Terapia Centrada no Cliente, do ano de 1951, Tornar-se Pessoa, do ano de 1961, Freedom to Learn, do ano de 1969, Grupos de Encontro, do ano de 1970, Sobre o Poder Pessoal, do ano de 1977, A Pessoa como Centro, do ano de 1977, Um Jeito de Ser, do ano de 1980, e Quando Fala o Coração, a essência da psicoterapia centrada na pessoa, que foi publicado em 2004. Por ser um teórico de linha humanista, que coloca o indivíduo em seu desenvolvimento natural, como um ser capaz, repleto de habilidades e conhecimentos, com o qual o professor irá desenvolvê-lo. Por esta razão, ele relaciona e critica as relações culturais, uma vez que existe o eu e o social. Esse indivíduo possui habilidades inatas, já vem com um código de desenvolvimento próprio, no qual ele já tem as suas potencialidades. Mas é nesta relação cultural que o indivíduo, ao apropriar-se do meio, se especifica e melhora. É dessas características que temos o desenvolvimento da sociedade, que é a relação coletiva, onde os indivíduos geram a ideia de cultura. Para ele, a cultura são as práticas inatas, desenvolvidas baseadas em regras. Carl Rogers vê a consideração positiva como a capacidade de nós desenvolvermos e encorajar os seres, entendendo que este encorajamento ocorre pelas habilidades da criança e sua relação com o meio, sem necessariamente ser uma valorização condicional.
Carl Rogers vê o professor como uma pessoa de extrema importância, pois é ele quem contribui para uma autocrítica, possibilitando uma harmonia entre o ser e o social. Ele, com sua teoria humanista, acreditava que o indivíduo é possuidor de habilidades, de conhecimentos, cabendo ao professor facilitar este aprendizado, isto é, desenvolvê-lo. O desenvolvimento ocorre de forma natural. Para tanto, Carl Rogers faz uma associação e relaciona o ser humano, o organismo humano, às plantas que sofrem atualizações naturais. Porém, essas, no caso dos seres humanos, num processo constante de atualização, gerou a sociedade e a cultura. Discorreremos apenas de 3 conceitos básicos. O primeiro é: consideração positiva é a necessidade básica de todo indivíduo, de que suas experiências relativas a si mesmo afetam o campo experiencial dos outros de uma maneira positiva. Esta consideração positiva envolveria os sentimentos e atitudes de acolhida, respeito e aceitação, através de Stanley Stendhal, das habilidades e sua relação com o meio. O segundo, congruência, que propicia a harmonização, o professor percebe o desenvolvimento dos alunos e, ao mesmo tempo, faz também perceber. Terceiro, na autocrítica, o aluno aplica a sua aprendizagem de modo a perceber os preconceitos e o posicionar de modo transformador, superando todos os conflitos e os choques. Ele entende que a avaliação tradicional deveria ser substituída pela avaliação do desenvolvimento, na qual o professor avalia o aluno que atingiu determinado desenvolvimento e, através da reflexão do aluno, este também se autoavalia. A partir das reflexões psicológicas desenvolvidas por Rogers, o próprio psicólogo pode traçar um paralelo entre as suas pesquisas sobre a pessoa, a liberdade e o tornar-se o que se é, e a prática educativa. Isso se deve ao fato de suas propostas no âmbito da psicologia terem significado uma profunda mudança de paradigma, não mais a padronização e a universalização dos comportamentos, e sim a singularização no respeito às diferenças. Mas como inserir em modelos algo que não pode ser padronizado e modelado? Como inserir a liberdade em um modelo metodológico? Somente Rogers poderia ousar realizar efetivamente essa transposição, algo que faz primeiramente com maestria em seu livro Liberdade para Aprender. Não queremos participar de um processo educacional que contribua para que todos pensem a mesma coisa. Lutar por direitos iguais não é o mesmo que considerar que os seres humanos sejam iguais. Somos essencialmente diferentes. A psicologia da educação pode contribuir para uma educação diferente, se ela se libertar de velhos modelos e buscar a valorização na diferença. Nesse sentido, esperamos que a psicologia e a psicopedagogia nos deem subsídios para lidar com as diferenças na prática escolar, que vamos encarar na trajetória de educadores. Uma crítica comum feita a Carl Rogers e a abordagem centrada na pessoa é que ele não estaria atento às questões inconscientes de seus clientes e que, por sua vez, tornaria sua proposta psicoterapêutica superficial. No entanto, uma leitura mais atenta à sua teoria nos mostra que ele estava ciente que, ao longo de um processo terapêutico, certas experiências que até então estariam impedidas de ser simbolizadas na consciência pelo cliente eram gradualmente incorporadas à sua noção de eu. Dessa forma, apesar de não abordar diretamente as questões inconscientes, pelo fato do terapeuta não interpretar ou utilizar qualquer outra técnica para este fim, um dos resultados encontrados na terapia de uma orientação rogeriana é a mudança de noção do eu com base na aceitação e assimilação de experiências inconscientes ou não simbolizadas. O mais importante é a relação aluno-professor. No campo da educação, Carl Rogers pouco se preocupou em definir práticas. Chegou a afirmar que os resultados do ensino ou não têm importância ou são perniciosos. Acreditava ser impossível comunicar diretamente a outra pessoa o conhecimento que realmente importa e que ele definiu como a verdade que foi captada e assimilada pela experiência pessoal. Além disso, Rogers estava convencido de que as pessoas só aprendem aquilo de que necessitam ou o que querem aprender. Sua atenção recaiu sobre a relação aluno-professor, que deve ser impregnada de confiança e destituída de noções de hierarquia. Instituições como avaliação, recompensa e punição
estão completamente excluídas, exceto na forma de autoavaliação. Embora anticonvencional, a pedagogia rogeriana não significa abandonar os alunos a si mesmos, mas dá apoio para que caminhem sozinhos. Por aprendizagem significativa, entendo a aprendizagem que é mais do que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer que seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura, que escolhe ou não as suas atitudes e personalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se limita ao aumento de conhecimentos, mas que penetra profundamente todas as parcelas da sua existência, diz Carl Rogers. Como proposta de metodologia, a não diretividade é característica. É um método não estruturante de processo de aprendizagem, pelo qual o professor não interfere diretamente no campo cognitivo e afetivo do aluno. Na verdade, Rogers supõe que o professor dirige ao estudante as suas próprias experiências, para que, a partir delas, o aluno se autodirija. Rogers propõe a sensibilização, a afetividade e a motivação como fatores atuantes na construção do conhecimento. Uma das ideias mais importantes na obra de Rogers é de que a pessoa é capaz de controlar seu próprio desenvolvimento e isso ninguém pode fazer para ela. Defende a necessidade da aprendizagem ser significativa, o que, segundo ele, acontece mais facilmente quando as situações são percebidas como problemáticas. Portanto, pode-se dizer que só se aprende aquilo que é necessário. Não se pode ensinar diretamente a nenhuma pessoa. Nesta perspectiva, a função do professor consistiria no desenvolvimento de uma relação pessoal com seus alunos e de o estabelecimento de um clima nas aulas que possibilitasse a realização natural dessas tendências. Portanto, o professor é um facilitador da aprendizagem significativa, fazendo parte do grupo e não estando colocado acima dele. Este também é um dos pressupostos básicos da teoria de Rogers, ou seja, o aspecto interacional da situação de aprendizagem visando as relações interpessoais e intergrupais. A experiência para mim, a autoridade suprema, Carl Rogers.